Olá, queridos! Estamos iniciando mais um Café com a Gé e hoje eu quero trazer algo muito especial para vocês. Nós vamos estar dando início a uma série que eu tenho certeza que vai mudar o rumo da sua vida e a sua história para sempre. E o tema é Construindo uma Vida Extraordinária. Então pega o seu café, senta aqui comigo e não se esqueça, nesta mesa sempre haverá um lugar para você. A pessoa que você se torna determina a vida que você constrói. Grave essa frase na sua mente e no seu coração, porque nós vamos trabalhar sobre isso. E eu já quero, no início desse vídeo, fazer uma pergunta muito importante, uma das perguntas mais importantes da sua vida. Quem você está se tornando? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Por quê? Perceba, eu não estou aqui, eu não iniciei esse vídeo perguntando para você, né, o que você quer conquistar, quanto você deseja ganhar, onde você quer chegar. Eu perguntei, quem você está se tornando? Por quê? Porque existe uma verdade que poucas pessoas entendem. A vida que você constrói sempre acompanha a pessoa que você se torna. Quem você se torna, quem você é, determinará aonde você vai chegar, a vida que você vai viver. E é sobre isso que nós vamos trabalhar no nosso vídeo de hoje. O maior erro das pessoas é, muitas das vezes, buscar apenas pelos resultados. Por exemplo, vou uma coisa bem básica. Eu quero emagrecer, eu quero prosperar, eu quero casar, né? Eu quero empreender, eu quero ser feliz e várias coisas na nossa vida. Mas muitas das vezes a gente está focado apenas no resultado daquilo, sem entender que muitas das vezes, para alcançarmos esse objetivo, existe um processo. E não é, gente, errado, tá? É legítimo desejar, né, o resultado. Só que eu quero aqui com vocês, nesse processo, nessa série, nessa construção, colocar na mentalidade de vocês e trabalhar uma mentalidade de entender que antes do resultado existe um processo. E é sobre esse processo que nós vamos trabalhar. Antes de uma árvore ser grande, bonita, viçosa e dar muitos frutos, é necessário que ela tenha uma base, que ela tenha uma raiz que sustente tudo isso. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque a vida que você deseja viver, uma vida extraordinária, vai depender de quem você está se tornando. Como você tem construído a sua identidade, a sua mentalidade, o seu comportamento, as suas escolhas, suas decisões. E é isso que é extremamente importante. Vivemos em uma cultura obcecada por resultados rápidos, principalmente agora com a era da tecnologia, que as informações são muito rápidas, e muitas das vezes a mentalidade das pessoas é que a vida também é assim. Só que não é assim. E nós aprendemos isso com o próprio Deus. Deus, ele trabalha primeiro nas nossas raízes, ele trata as nossas raízes, ele transforma a pessoa antes de transformar a sua realidade. Nós vemos isso em toda a trajetória bíblica, que Deus, antes de fazer algo para alguém, ele trabalha neste alguém. E é isso que eu quero que você entenda. Eu sei que você quer uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida extraordinária, deseja viver as promessas de Deus para sua vida. Mas antes de Deus fazer através de você, ele vai fazer em você. E isso eu aplico em todas as áreas da nossa vida, seja familiar, espiritual, profissional, pessoal, em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele vai trabalhar na sua estrutura, ele vai trabalhar em você para te preparar para aquilo que você vai receber. Grave essa frase. Seu futuro não começa quando sua vida muda. Seu futuro começa quando você muda. Tudo começa através de você. Não é o seu ambiente, não a sua em volta de você que determina a sua história, mas quem você é determina a sua história, o seu futuro, aonde você vai chegar.
Eu quero que você entenda, né, e nós vamos começar a trabalhar sobre isso, né, que isso é bíblico. E o princípio bíblico da transformação, ele é real, ele existe e Deus trabalha dentro desse princípio. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, nos diz assim: Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que eu quero que você entenda? Aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. Perceba que Deus não começa mudando as circunstâncias, ele começa trabalhando, renovando a nossa mentalidade. É um processo de dentro para fora. É essa a instrução de Deus para nós que queremos uma vida extraordinária, e assim como você também quer, assim como eu também quero. Deus ele vai começar a trabalhar na sua mentalidade, vai começar a trabalhar e forjar quem você é, te preparando para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, porque promessa é de Deus que você tenha uma vida e tenha ela em abundância. Mas para você sustentar essa abundância, você precisa ter uma estrutura, seja ela psíquica, né, mental, emocional, espiritual, física, toda uma estrutura para viver essa abundância de vida. E eu quero que você entenda isso nesse primeiro episódio, que Deus vai trabalhar em você para viver essa vida extraordinária que você quer. Cristo nunca prometeu apenas mudar onde você está. Ele prometeu transformar quem você é. E quem caminha com Deus entende isso, né? Não é que Deus não se preocupe em realizar suas promessas sobre a sua vida. Não é que Deus não queira te dar vitória. Não é que Deus não queira te abençoar de forma alguma. Mas a preocupação de Deus, se é que eu posso usar este termo, é transformar primeiro você, forjar a sua vida, forjar quem você é, te transformar num novo homem, uma nova mulher, para que o nome dele seja glorificado. E aí, o resultado vai ser as bênçãos, porque a Bíblia diz que quando nós temos uma vida em obediência, uma vida segundo os padrões bíblicos, uma vida dentro de princípios, as bênçãos nos perseguirão. O resultado vem quando nós estamos alinhados em todas as áreas da nossa vida ao centro da vontade de Deus. E eu quero que você entenda que Deus ele usa muito isso. Olha para você ver Moisés. Moisés ele passou anos sendo preparado antes de começar a liderar. Um outro grande exemplo para nós é José, né? José também ele foi transformado, foi forjado, tratado o seu caráter antes de assumir o governo do Egito. Davi também, ele foi ungido, mas ele não assumiu de cara o trono. Ele teve um processo de preparação antes de assumir o trono de Israel. E não vai ser diferente comigo, com você. Deus tem coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas maiores, uma vida abençoada, frutífera, abundante para você em todas as áreas da sua vida. Só que existirá um processo de transformação e não é no seu ambiente, é em você. Entenda, a psicologia, ela também confirma esse princípio bíblico, tá? A psicologia, ela fala sobre identidade, assim como a palavra de Deus. Nossas escolhas diárias costumam refletir a maneira como nos enxergamos. E isso é extremamente importante. É por isso que nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade. Assim como você acredita, assim será. E eu vejo isso muito na fé, né? Assim como você pensa, assim vai acontecer. É por isso que nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade, deixar o Espírito Santo forjar a nossa mentalidade, assim como Romanos 12, 2, né? A palavra de Deus forjando nossa mentalidade, para que a gente possa começar a enxergar como Deus enxerga as coisas, as situações e a vida, né? Por quê? Porque como você enxerga, assim será. Quem acredita que é incapaz, evita desafios. E se você evita desafios, você deixa de viver o extraordinário. Está entendendo? Quem acredita que nunca será suficiente, vive tentando provar o seu valor. O tempo inteiro, por você não acreditar que tem valor, você fica tentando provar e perde seu tempo com isso. Quem acredita que nasceu para servir a Deus, enfrenta dificuldades com outro olhar.
Quando a sua mentalidade ela é transformada, você não vê a dificuldade como algo ruim, mas uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de amadurecer. Você enxerga o processo como um degrau, como uma escada, literalmente. Quando você tem uma mentalidade transformada, né? Quando você entende que Deus está transformando você para depois fazer através de você, você começa a entender que todo o processo, tudo aquilo que Deus está te permitindo viver, está te levando para o propósito, está te levando para a promessa, está te levando para a vida abundante e extraordinária que Ele tem para você. Por isso que é extremamente importante a nossa mudança de mentalidade. Assim como você enxerga, assim será. Então comece hoje a trabalhar a sua mentalidade e começar a não mais ver as situações como algo ruim, né? Por mais que seja dificultoso algumas coisas. Entenda, Deus está usando tudo isso para preparar você para uma vida extraordinária, te dando maturidade, te dando força, te capacitando, te fazendo, né, galgar novos níveis de conhecimento, de plenitude em todas as áreas da sua vida. Esse processo está preparando você. Por isso, não basta a gente mudar o nosso comportamento, né? Nós precisamos transformar a nossa identidade. Grave essa frase. Você sempre age de acordo com aquilo que acredita sobre si mesmo. É por isso que você, a partir de hoje, precisa se olhar como Deus te vê. Como que eu faço isso, irmã Jéssica? Através da palavra de Deus, deixando ela forjar e formar a sua identidade. Com a ajuda do Espírito Santo, ele faz isso, essa transformação. E você começa a enxergar como Deus te enxerga. Você acha que José, quando tinha 17 anos, lá na casa do seu pai, ele imaginaria que ele seria o governador? Né? Não, mas Deus deu sonhos para ele, preparou ele para que ele chegasse lá. Né? Então a gente precisa começar a entender que Deus tem grandes coisas para nós. E às vezes na nossa realidade a gente não está enxergando isso. O nosso hoje não mostra isso. Mas se Deus colocou algo no teu coração, um sonho no teu coração, Ele vai te preparar para você viver aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele colocou no seu coração. Mais uma coisa, mentalidade de crescimento. Gente, isso aqui é uma chave. É uma chave que você precisa trabalhar, tá? Existe uma diferença entre quem pensa de forma limitada e quem desenvolve uma mentalidade de crescimento. Se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa ter uma mentalidade de crescimento. Você precisa pensar grande, tá? Não é história. Eu falo assim, ó, eu falo isso sobre mim, sabe? Deus, eu sonho grande porque o meu Deus é grande. Se Deus colocou coisas grandes dentro de mim, é porque Ele acha, né? Acha não, Ele tem certeza que eu sou capaz de viver tudo isso. Então eu preciso acreditar nisso também. Preciso ter uma mentalidade grande, parar de pensar em pequeno, de forma escassa, né? De forma pequena, porque o nosso Deus é Deus de coisa grande, Ele tem coisa grande para nós. Eu quero te convidar hoje a virar essa chave e começar a ter uma mentalidade de crescimento. Por quê? Porque uma pessoa limitada, ela pensa assim: eu não consigo. Sempre fui assim, vou morrer assim. Essa, né, essa é minha sina, esse é meu destino. Eu nunca vou mudar, nada vai acontecer na minha vida. Gente, cai por terra isso hoje, tá? Você precisa começar a trabalhar sua mentalidade, porque uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, uma pessoa que cresce, né? Ela diz: eu vou aprender, é um desafio, eu vou para cima. Eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou me informar, né? É Deus, se Deus me confiou isso, Ele está trabalhando em mim, Ele vai me preparar para isso, né? Eu tenho um sonho grande, mas o meu Deus, Ele vai dar condição, Ele vai mandar o recurso, Ele vai me preparar para aquilo, Ele vai te levar até isso. Na Bíblia, vemos isso o tempo todo. Deus, Ele escolhe pessoas comuns e transforma elas para permitir que elas vivam algo extraordinário. E é isso que eu quero que você entenda. Deus, ele chama os improváveis para viver uma vida extraordinária. Então, hoje, comece a mudar a sua mentalidade, tá? E parar de ver de forma pequena, porque o teu Deus, ele tem coisas grandes para a sua vida e para a sua história.
Não deixe o seu passado que ele limite, que ele determine o seu futuro, porque a última palavra sobre a sua história, ela vem de Deus. E eu quero concluir aqui essa primeira, né, esse primeiro episódio. Gente, vai ter bastante coisa, tá? Mas hoje eu quis trabalhar um pouquinho sobre essa questão aí, sobre a nossa transformação de quem a gente é para viver uma vida extraordinária. E talvez hoje, né, você esteja esperando Deus, né, às vezes mudar o seu emprego, mudar o seu casamento, mudar a sua, às vezes, situação financeira, mas talvez Deus está dizendo hoje para você, antes de mudar a sua realidade, eu quero mudar você. Essa circunstância, ela está vindo para você para mudar quem você é, mudar a sua vida. Porque quando Deus transforma uma pessoa, ela passa a construir uma vida diferente em todas as áreas da sua vida. Então eu quero que a partir de hoje você entenda. Deus está trabalhando na sua raiz. Ele está te dando uma base, está te dando uma estrutura para que você viva uma vida extraordinária. Antes de Deus te entregar tudo o que você sonha e deseja, Ele vai te preparar para tudo aquilo que você sonha e deseja. E eu quero te fazer um desafio essa semana, tá? Pega um papel e escreva essas duas perguntas. Quem eu sou hoje? E eu quero que você responda. Faça uma autoanálise. Quem você é hoje, não o que você quer. Quem você é. Você consegue se descrever? Somos, às vezes, especialistas em descrever os outros, né? Mas eu quero que você faça uma autoanálise. E nessa autoanálise, você vai pontuar aonde você pode melhorar, aonde você pode crescer, aonde você está vendo Deus trabalhar em você e fortalecendo a sua identidade. Outra pergunta: quem Deus deseja que eu me torne? Essa segunda pergunta você vai anotar também, você vai escrever quem Deus quer que eu me torne. E essa resposta o próprio Espírito Santo vai te dar. Porque com certeza ele já vem falando com você através das circunstâncias e às vezes você não tem visto os direcionamentos de Deus tentando forjar você, tentando trabalhar em você para que você se torne, né, uma pessoa segundo o coração de Deus, uma pessoa abençoada para viver o que Deus tem para sua vida, tá? Você vai olhar para as respostas durante a semana, vai orar sobre ela e vai permitir que Deus comece essa transformação de dentro para fora na sua vida. Tá bom, gente? Esse é o primeiro episódio, né, dessa série que nós vamos aqui estar trabalhando para viver uma vida extraordinária, né? E se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que você sabe que também deseja viver, né, esse período de crescimento, esse tempo de crescimento, tá? E na próxima semana nós vamos falar sobre o pilar dessa jornada, crescimento espiritual. Hoje nós falamos sobre quem estamos nos tornando. Então nós vamos agora trabalhar sobre isso. Crescimento espiritual, a base de uma vida extraordinária. Até o próximo Café com a Gé, que Deus transforme você por completo e nunca se esqueça, nessa mesa sempre haverá um lugar para você. Beijo no seu coração.